E aí pessoal, tudo belezinha? Bom, meu nome é Adão e eu vou falar um pouquinho hoje sobre atendimento. Faz um tempinho me pediram isso no canal e aproveitando que eu fiz um vídeo recente sobre a minha TV, eu vou aproveitar o tempo aqui para comentar a respeito do meu expertise em atendimento. Lembrando que o meu foco é chat e e-mail e eu não tenho preferência pelo atendimento voz. Eu acho que as empresas ainda mantêm isso, mas por obrigação. Mas esse não é o tema em si, né? Vamos lá. Eu preparei um documento onde eu disparei para 2 projetinhos freelancer que eu estava. Eu ainda estou, né? O outro já acabou. E no primeiro que já acabou, gostaram bastante. E no segundo, não sei se chegaram a ver, mas bom, é um conteúdo que foca expressivamente no atendimento. Ele foca no que o atendimento proporciona, em como é o ideal de se seguir com ele, divergindo do que virou o atendimento hoje no mercado. No mercado, o atendimento, as áreas de atendimento, né, em diversas empresas, inclusive nas terceirizadas, acabou se tornando uma coisa extremamente predatória, onde os indicadores, o que eles mostram, né, para as empresas, o que deveria ser pontos de qualidade, na verdade são dados maquiados. O que eles mostram, por exemplo, como tempo de atendimento, um tempo médio de atendimento, algo assim, em números fica até interessante. Você olha e vê lá, pô, meus clientes estão sendo atendidos com agilidade, olha que bacana. Mas na real, a ordem que muitas dessas empresas fazem é que o cliente seja derrubado, ou que a demanda não seja atendida, ou em tempo real o agente está sendo cobrado ali, o agente com 5, 10 atendimentos simultâneos, com cobrança ainda de que ele está tempo demais com aquele cliente, o que para mim não tem explicação nenhuma, né? Além de metas agressivas, enfim, o tempo tá. Não era para eu começar esse vídeo com comentários negativos e era para eu focar só no documento que eu criei. Então eu vou compartilhar isso agora. Dada a questão de eu ter trabalhado anos com atendimento, eu me considerar, né, um expert em atendimento e ter trabalhado com consultoria em cima disso, por onde eu passei, né, eu ajudei como eu pude. Infelizmente, em alguns lugares não saiu como esperado e em outros, onde realmente escutavam as pessoas, deu muito certo. E tudo bem, quando não se pode aplicar uma ideia na hora, quando não se pode fazer aquilo, quando depende de aprovação, ou mesmo negado, né? Falando, hoje o entendimento aqui ainda não é bacana ir por esse lado e assim por diante. Então, existem muitas maneiras, né? Muitos cenários que a gente acaba entendendo, às vezes, 100% das ideias, 100% das coisas não serem aplicadas. Em alguns lugares a comunicação ela é muito mais sincera, em outros ela é bastante ou é totalmente ignorada ou é maquiada. Então existem muitos cenários aí. Mas vamos lá, né? Lógica de atendimento. Basicamente, a lógica de atendimento não é nada muito fora da caixa. É fazer o básico. Uma ação bem feita se torna completa, portanto, útil. A excelência no atendimento decorre de muitos fatores, principalmente em ter processos bem definidos e respeito com esses processos. Vamos nos ater neste documento ao relacionamento com o cliente, deixando a abordagem de outras áreas para um artigo futuro. Então aqui eu falei exatamente isso, né? Além do atendente em si, você precisa ter toda uma estrutura para atender o seu cliente. Você precisa ter processos e procedimentos, de preferência tudo documentado, pois tira a dependência de alguém
para se tirar dúvidas. Quando você tem todo o material documentado, o que vai o agente, né, ele vai ter uma consulta, ele vai ter aonde buscar informação de uma maneira autônoma e muitas vezes mais efetiva. E dessa maneira, além de você agilizar, mesmo se a pessoa não, se o agente, né, não decorar o assunto, por osmose, né, por tempo, ele vai acabar adquirindo, vai se tornar um conhecimento adquirido, porque ele vai ler aquilo tantas vezes, ele vai fazer aquilo tantas vezes, que ele vai simplesmente saber, vai masterizar aquilo, né? Faz sempre que eu não uso essa expressão, ele vai masterizar aquele assunto. Então, é uma boa prática, ao meu ver, esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade acerca do atendimento. Então, tendo os processos, tendo os documentos, tendo tudo isso, ajuda e muito, tanto na celeridade quanto no aprendizado do próprio agente, né? O relacionamento criado no atendimento trata-se de algo ao mesmo tempo técnico e sensível, sendo necessário desenvolver soft skill e hard skill para absorver o ocorrido, processar, entender e retornar com a solução ou a não resolução de maneira didática e atenciosa, usando de diferentes maneiras de explicar o mesmo assunto, caso perceba alguma dificuldade no atendimento da parte do cliente final. Bom, eu não sou muito bom em soft skill, e em hard skill eu peco em várias coisas, então eu conheço os meus limites, e isso é um ponto de força da qual é interessante. Por muito tempo eu acreditei no que era dito acerca de você tem dificuldade numa coisa, trabalhe nisso, que é esforço. Hoje em dia eu já não acredito mais nisso, pra mim é balela. Se você tem dificuldade numa área e você pode não persistir nela, é interessante você não persistir, e sim você buscar no que você é bom, no que você pode contribuir. No trabalho com gerenciamento de pessoas, a liderança consegue alocar quem se dá melhor com alguns trabalhos em determinadas funções e os demais com as outras funções, você consegue otimizar o grupo de trabalho, obtendo muito mais desempenho. Então é uma tática interessante, inteligente. Para quem joga, pode encarar isso como um gerenciamento de recursos num jogo, né? Você vai querer extrair o máximo daquilo sem causar dano, sem causar estresse e assim por diante. Eu prestei serviço para uma empresa e meio que eu precisava estudar programação, linha de comando, etc. Então eu comecei a ler a respeito. Eu vi que aquilo não era para mim, mas era uma determinação do meu chefe que eu tinha que estudar aquilo, que tinha que fazer. E cara, eu comecei a ter enxaqueca, comecei a ficar meio perturbado. Eu gosto de tecnologia, gosto de fuçar, de explorar. Por várias vezes eu encontro erros em sites, em jogos, né, os famosos bugs, os exploits. E isso pra mim é natural, de pegar uma plataforma, explorar ela, brincar disso e etc. Agora, pegar a linguagem de programação, que tem pontos específicos, muita coisa ali não fez sentido pra mim, então eu não estava me sentindo bem estudando isso. Eu gosto de assistir uns vídeos aqui, uns vídeos ali, e aprendendo por osmose alguns termos, mas não é minha praia. Então, ao fazer isso forçado, e não era minha função, eu não era programador, nem trabalhava com linha de comando, etc. Então, extrapolava a minha função, o que já não estava certo, e eu ainda tinha um pouquinho de pressão em cima disso, tá? Se você tratar um peixe como um ciclista, esse peixe vai ser horroroso, né? Agora, em natação, esse peixe vai... Então, cada pessoa tem seus pontos de afinidade com algumas funções. Eu mesmo, como trabalhei muito tempo com e-commerce, trabalhos que são chatos, de você ter que ficar vendo dados um a um, ficar cadastrando coisa, cadastrando produto, etc. Com a devida orientação, eu gosto de fazer. Para mim, eu não tenho problema. Principalmente quando eu trabalhei com isso em home office,
E também quando eu trabalhei numa agência de publicidade e propaganda. Lá era liberado, eu podia pôr meu fone, escutar minhas músicas, então botava a música e ia embora. Vamos lá. Início. A saudação é fundamental. Neste primeiro contato, você se torna responsável por aquela demanda. É como um jogo e você terá de superar algum obstáculo para vencer a fase. Particularmente, eu gosto e uso uma saudação mais aberta, com a expressão olá, demonstrando que estou receptivo ao diálogo e, de fato, atento à conversa com o cliente. Em seguida, vem a cordialidade, com bom dia ou os demais, a depender do período. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um cumprimento sutil, mas que auxilia a abrir um diálogo. Sempre uso o nome do cliente na saudação e no decorrer da conversa. Afinal de contas, você está falando com uma pessoa. E por muitas. Dessa vez eu interrompi no meio, né? Geralmente, hoje em dia tem esse boom de inteligência artificial, tem os chatbots. Eu acho útil essas ferramentas quando usadas com o que elas são, ferramentas. Porém, hoje em dia as pessoas utilizam essas ferramentas como uma panaceia, como uma solução final para tudo, né? Como um fim para tudo. Eu acredito que esse não é o caminho, né? E se você tem um problema, dificilmente você vai querer que um bot faça as ações, porque o bot tende a cometer mais erros do que um agente que esteja ali e que realmente esteja engajado em resolver o seu problema. São coisas totalmente diferentes. Então vamos lá, eu uso o nome, né, pro cliente ver que eu estou conversando ali com ele, né. Esse é um dos problemas de múltiplos atendimentos. Às vezes você está falando com várias pessoas ao mesmo tempo, Marcos, Isabelle, Roberta, Ricardo, e às vezes um nome escapula para outra janela, o que é um pouco ruim, né? Assuntos também, né? É complicado. Vamos lá. Além de criar um vínculo de pessoalidade, ainda não deixa dúvida sobre ser um atendimento virtual, bot. É chamativo e dá a entender que a atenção está totalmente voltada para aquele cliente. Siga relatando que dará continuidade com o atendimento. Neste tempo da primeira mensagem, você já se posicionou, tranquilizou e, havendo histórico, pode ler para se atualizar e adiantar a interação sobre o assunto. Então, se é um chat ou um e-mail, né, você, enquanto fez a saudação, né, fez esse cumprimento inicial, o cliente ele já viu que tem alguém respondendo, enquanto isso você vai lendo o histórico, né? Se tiver histórico, você já vai se inteirando do assunto para dar continuidade, se for o caso. E, claro, sempre confirmando com o cliente, né? Se é sobre aquele assunto mesmo. Às vezes ele nem quer falar sobre aquilo. Mas é uma boa estratégia para se fazer de maneira contínua, né? Não faça nenhuma ação até confirmar com o cliente que é daquilo em si que se trata o contato. É exatamente isso que eu acabei de falar. Esqueci meu próprio texto, né? Faz um tempinho que eu fiz esse texto, faz alguns dias, né? E muita coisa aconteceu nesses dias, então vamos lá. Se eu for comentar, eu vou comentar no final do assunto, que eu acho que fica melhor. Meio. Fique atento ao que é dito pelo cliente, independente de como é dito. Analise os pontos-chave para identificar, sem ruídos, a origem e possível resolução da situação, bug, problema. Mesmo que o cliente esteja equivocado, evite conflitos, atritos. Afirme e reafirme que está ali para ajudar. Para ele, por ele e com ele. Sempre usando didática. Um cliente bem informado é um contato a menos em futuras situações. Acolha, abrace o cliente, por mais difícil que seja a situação. Quando alguém busca por ajuda ou conselho, esta pessoa está em situação vulnerável, independente do perfil, cargo, situação econômica. Independente do perfil, cargo, situação econômica. O comportamento humano segue alguns padrões e é possível alinhar técnicas que enquadrem a maior parte de quem nos procura.
Siga com os processos definidos pela empresa, usando o material de apoio fornecido com as orientações. Relate ao cliente o que aconteceu, se necessário, e quais ações você tomará sem uso de jargões. O cliente não tem nenhuma obrigação de conhecer a moto, de conhecer termos internos ou de categoria de negócio. Apenas foque em que esteja claro e que esteja claro que algo está em andamento. Se for levar muito tempo, avise e deixe evidente que está ali. Eu dei umas travadas aqui porque eu identifiquei alguns erros de português de concordância aqui. Para mim isso é inadmissível. Eu sou extremamente chato com isso e talvez por eu ter redigido esse arquivo e já mandado no grupo de trabalho e depois extraído ele, é que eu não fiz uma revisão. E tá aí outro ponto interessante. Toda ação que eu faço, eu tento dar um double check para ter certeza que aquilo foi bem feito. Eu digo e repito, né? Eu não confio nem em mim mesmo, exatamente por isso. Então, eu terminei de fazer uma coisa, eu vou lá, dou uma olhada se está certinho, para ter certeza se tá tudo encaminhado, né? Porque se confia demais, fica aberto a erros. E às vezes, um errinho bobo pode virar uma bola de neve. Então, é um bom ponto aí, tá? Vamos lá. Pô, legal que o pessoal que eu mandei isso aqui não me zoaram, né? E tudo bem alguém me corrigir. Não tem problema as pessoas me corrigirem. Claro, a gente que tem liberdade se corrige zoando, né? Mas quem tenta me corrigir e tá errado, aí também eu dou uma zoada de volta. Mas vamos lá que fugir um pouquinho do tema, né? Então eu falei do início, falei do meio agora, né? A respeito do cliente não conhecer os jargões. Então o cliente não tomar cuidado com isso, termos internos. Se na sua empresa tem visita domiciliar, por exemplo, vocês tratam isso como VD, né? No e-mail, no telefone ou no próprio chat, fala assim, vai acontecer uma VD, né? Tipo, não compete, né? Pedido despachado, já vi usarem isso, fica meio esquisito. Então, tomar cuidado com algumas coisas. Claro que tem cliente que ele já é mais atualizado em alguns assuntos, pode ter até trabalhado na mesma área, e aí ele vai chegar no chat, no e-mail, conversando com você dessa maneira, de igual para igual. E aí é uma situação totalmente diferente. Vai muito do feeling, né? Como eu coloquei aqui, durante a conversa, você vai explicando as coisas até de modos diferentes sobre o mesmo assunto, porque tem pessoas que não entendem algumas palavras ou não entendem sobre aquele assunto. Elas podem compreender que algo vai ser feito, mas aquele algo não é muito claro para ela, porque não é comum, não é do dia a dia dela. Então é perfeitamente compreensível, e quanto mais destrinchado isso, quanto mais esclarecido, quanto mais explicadinho, melhor. E evita o recontato, o famoso recontato, que é quando um problema ele ficou à mercê, né, da maré, ficou lá parado. O cliente vai fazer um recontato, vai fazer 2, 3, e isso não é uma coisa legal, não é legal de se ter. Encerramento. Após a conclusão de um assunto, é sempre bom ser solícito e questionar se ficou alguma dúvida. Não é de bom tom perguntar se alguém entendeu algo, cria a impressão de inferiorização, ou se pode ajudar com mais alguma informação. Essa técnica ajuda tanto para ter certeza da satisfação do cliente, quanto ser um gancho para encerramento do contato, pois muitos atendimentos contam com TMA, que é o tempo médio de atendimento, e encerramento automático de chat, se não houver interação.
Com isso, as chances de CSAT, a pontuação de satisfação do cliente, ter retorno positivo são extremamente altas. Uma observação é que já há empresas no mercado que fazem separação entre pontuação para a empresa e a pontuação para o agente. Isso é importante, pois quando esses dois fatores estão misturados, o agente é penalizado por um assunto sem possibilidade de resolução, que a própria empresa impede. Então isso aqui é muito importante. CSAT é a satisfação do cliente com aquele atendimento ou com o produto. Tem empresa que mistura, né? Às vezes não tem o que o agente fazer e ele responde da melhor maneira que ele consegue dentro daquela situação, porém realmente não tem solução. Às vezes é um cancelamento fora do prazo, às vezes é um produto que está com defeito, mas foi mau uso, e ele não... As políticas que a empresa colocou, as regras, né, para aquele tipo de situação já não conseguem atender. Então no CSAT, o cliente ele vai colocar lá que ele não está satisfeito. E isso entra na média daquele agente, nas pontuações daquele agente. Às vezes uma variável é negada para aquele agente por conta daquele atendimento, o que é totalmente injusto. Eu mesmo uma vez fiz um atendimento com uma senhora e ela estava muito preocupada, estava muito alterada. Foi por voz. Eu não sou muito... é exatamente por isso que eu falei da soft skill. Para eu fazer voz, eu preciso ter total domínio do assunto, para ficar confortável de falar aquilo e de decorar. É uma coisa minha, né? Eu também sou bastante tímido. E tranquilizei a cliente, a gente conversou bastante e foi um atendimento que foi super positivo. Ela se sentiu acolhida, ela se sentiu atendida e ela sentiu que ali a empresa tinha um suporte para ela. E nesse atendimento, o setor de qualidade, ele me zerou. E lá fui eu falar com a empresa, não, por que vocês me zeraram aqui e tal? E o motivo que eu fui zerado nesse atendimento foi um motivo totalmente bobo. Foi porque eu não passei o protocolo do atendimento para o cliente. Cada atendimento era regra, né? Passar o protocolo de atendimento, que é uma numeração enorme lá, e ninguém anotava isso daí, mas tinha que passar. Como eu estava no voz e ela estava alterada, eu entrei na vibe do assunto. Eu acabei trabalhando com escapismo, né? Eu esqueci que eu estava no ambiente da empresa e eu apliquei o escapismo para me concentrar somente na voz da cliente. Então a conversa vai, conversa vem, explicando as coisas, tudo ficou bem e no final eu saí com prejuízo, né? Saí prejudicado. E isso impediu de eu realmente pegar uma variável. A gente tentou conversar internamente, mas não tinha o que fazer. Eles não, é isso, acabou. Não tá bom. O que eu achei genial em um outro trabalho foi que cada cliente que caía no chat tinha uma numeração pequena. E essa numeração pequena era o próprio protocolo de atendimento. E não tinha obrigação de passar, mas quando os clientes pediam, aí sim é uma situação diferente, a gente passava esse número de atendimento, que até internamente a gente poderia buscar por aquele número. Então eu achei genial essa metodologia, porque não era uma coisa que não era o foco, né? O foco protocolar de algo que era totalmente inútil. E é isso. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa. Ah, sim, sobre o entendeu. Quando você pergunta se alguém entendeu um assunto, fica no ar que meio que a pessoa não prestou atenção ou que ela não teve a capacidade de absorver aquilo que foi dito. Então, realmente fica no ar uma coisa um pouquinho ofensiva. Para quem é mais casca grossa, não tem tanta coisa assim, mas eu prefiro evitar essa palavra
eu sempre questiono, ficou alguma dúvida, ajudo com mais alguma informação, exatamente para... Porque já é nítido, né? Se ficou com dúvida, ela vai pontuar essas dúvidas, e se precisar de informação de algum outro assunto ou complementar ao que foi tratado ali, a pessoa já vai relatar e eu vou dar continuidade. E o vídeo está ficando grande, eu vou ter que acelerar aqui. Considerações finais. Eu particularmente não sou favorável aos KPIs, indicadores-chave de desempenho. Alguns são bem inúteis e são concentrados em gerar números, maquiando problemas estruturais. Porém, concordo que o que não se mede não se controla, e é preciso agir com inteligência e estratégia. Aliás, desculpa. É preciso agir com inteligência e estratégia. A melhor retenção é oferecer produtos, serviços e suporte de qualidade do que criar setores inteiros para complicar cancelamentos, ofertar benefícios em troca de permanecer e afins. É mais barato manter um cliente do que conquistar um novo. E essa confiança, com menos... Vou esperar o avião passar. É mais barato manter um cliente do que conquistar um novo, e essa confiança com menos problematização é o que de fato encanta, deixando a probabilidade de churn, que é a evasão, em baixa. Entender a dor do cliente é extremamente importante e deve ser dada a devida atenção. Por mais simples que seja, coletar essas informações, trabalhar para que não ocorra novamente, rapidez em implementações são alguns dos diferenciais de cases de sucesso. Quando se lida com expectativa, dinheiro, prazos, é preciso ter o pensamento que tudo isso é crítico e deve ser direcionado com sensibilidade e não apenas mais uma parte do workflow, que é o fluxo de trabalho. Clareza, transparência, respeito, processos, soluções, comunicação não são apenas palavras bonitas, fazem parte da estruturação quando um projeto realmente pensa em ser alto padrão, com sua base de clientes, pensando sempre neles em primeiro plano e nunca em último passo. Espero que este documento contribua e seja informativo, além de agregador, para aqueles que atendimento e relacionamento com o cliente seja uma nova experiência, ou para quem já atua e tenha outras visões a respeito. Então é isso. Aqui na parte final eu falei um pouquinho do churn, né? Porque geralmente as pessoas... o churn é evasão, né? Evasão de clientes, evasão de estudantes, é uma expressão para isso. E evasão de fornecedores, enfim. E eu acredito nisso, tá? A melhor retenção que você pode ter do seu grupo de clientes é prestar um serviço de qualidade, menos encheção de saco e assim por diante. Quando você pensa nesse assunto de encheção de saco, pensa num cancelamento de uma internet, de um plano de celular, que é uma vida para você conseguir, né? Então, a experiência do cliente tem que ser a melhor possível, mesmo que ele vá deixar, que ele não vá mais trabalhar, né? É bom entender o porquê que ele está indo, mas sem ficar enchendo o saco. Isso acontece com bancos também, quando você quer levar os seus investimentos, seus dinheiros, né, seu capital, você quer levar para um outro banco, você quer trabalhar com uma outra agência, tem essa questão da retenção. E aí, cara, você é dono daquele dinheiro. Eu quero colocar no outro banco, eu não preciso te dar satisfações. Uma coisa é você ficar perguntando por que você quer fazer isso. Outra coisa é você perguntar o que vocês poderiam melhorar, o que o outro banco está oferecendo, que ele vai anotar ali, vai levar para frente. São maneiras diferentes de você querer realmente melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço, para que não tenha esse tipo de evasão, né? Bom, então é isso. Espero que esse vídeo ajude, né? Alguém ajude as pessoas. E eu queria botar isso para fora, comentar isso de alguma maneira. Encontrei isso através dos vídeos. Tem alguns assuntos que eu falei no canal. Se vocês acharem interessante, podem dar uma olhada. E já me pediram antes para eu trazer coisas de trabalho. Eu ainda não pensei muito bem como fazer isso, porque tem muitas coisas que eu sou crítico e tem muitas coisas que deram certo. E para isso eu teria que fazer uma média
enfim, eu não pensei bem. Tem decisões assim que a gente olha e fala, meu Deus, como que chegaram nisso? E tem outras que você fala, pô, que da hora, que legal que fizeram isso, que coisa criativa, pô, chamaram a atenção daquele jeito. Vou dar um exemplo mais recente, a Epic Games, por exemplo. Ninguém gosta daquela plataforma. Ninguém gosta assim, né? Porque existem outras plataformas melhores. E os caras começaram o presente desse ano, né? O presente de Natal, com um jogo que é AAA. Eu, por exemplo, nem gosto de Harry Potter, mas eu fui lá pegar o joguinho que eles deram, que é o Hogwarts Legacy. E a base de movimentação foi tão grande que bugou o site. Teve tanta gente se movimentando para entrar no site lá que não estava conseguindo. Eles não tinham como comportar tanta movimentação ao mesmo tempo. Então isso é interessante, são ações que chamam a atenção das pessoas e acaba retendo, né? Eu toda quinta também, né? Eles deixam um jogo gratuito, toda quinta eu tô lá pegando. E ainda assim, tem plataformas muito melhores, mas eu volto para a Epic para pegar. Então é um chamativo muito interessante, é uma vantagem interessante. Né? Então eu vou acompanhando a evolução da plataforma. Quando a plataforma estiver equiparada em serviços com outras, pode ser que ela ganhe muito mais mercado. Isso é muito legal. Bom, enfim, né, negócios e etc. não é o foco desse vídeo, é o atendimento. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, comenta. Eu não sei se tiver algum assunto, né, que seja interessante ou souber, põe nos comentários e eu vejo se eu gravo um vídeo falando a respeito. E é isso, muito obrigado, fiquem bem e bebam água.